Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, somente. Nós temos um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, né? E ele tem alguns shorts, alguns cortes de podcast, esse tipo de coisa, a respeito disso, onde ele fala exatamente isso. O bom líder, ele corrige em sigilo. A intenção dele é corrigir, é aperfeiçoar o subordinado dele, né? O meio mais literal de seguirmos esta regra, onde isto seja praticável, é a melhor. Portanto, se vires com teus próprios olhos um irmão, um cristão, cometer pecado inegável, ou o ouvires com teus próprios ouvidos, de modo que te seja impossível duvidar do fato, então teu papel é muito claro. Aproveita a primeira oportunidade que você tiver de se encontrar com ele, e caso você tenha essa ocasião, fala para ele dessa falta entre ti e ele, e só. Sabe aquelas situações erradas que não tem dúvida nenhuma? Eu tenho um exemplo claro na minha mente de algo que aconteceu alguns anos atrás, na igreja, né? Eu lembro de um membro de um ministério importante, era uma data festiva. Então, por exemplo, Natal, né? Sempre tem aqueles corais de igreja, as igrejas que são um pouco ali de média para grandes congregações, elas sempre têm esses eventos importantes na própria comunidade. E um ministério estava se sobrepondo a outro, mas em questão das lideranças, né? Uma liderança estava querendo se impor em cima da outra, né? Eu lembro bem disso. Eles estavam fazendo um trabalho, integrando, né, dois ministérios, e o que eu ouvi foi o seguinte, de um dos líderes de ministério falando para outro, né? Você quer ver quem manda mais aqui? Você quer ver quem tem mais poder? Né? Dentro de uma igreja, isso, e entre dois ministérios que estavam trabalhando para a mesma coisa, né? O que a gente vê aí numa situação dessas nada mais é do que de natureza humana, são caminhos humanos, não tem nada de espírito nisso. É um comportamento hierárquico, respeitando, né, respeitando uma hierarquia de homens, uma justiça de homens, não é baseado na espiritualidade. Isso é normal nas igrejas, tá? Não existe igreja perfeita, todo mundo sabe que o trigo e o joio, eles são praticamente iguais, o que diferencia é o fruto deles. E tá aí o fruto, né? Enfim, vamos continuar o raciocínio, mas sem perder esse gancho, né? Na verdade, grande cuidado se deve tomar em que isto se faça no espírito reto e de maneira correta. O sucesso de uma exortação depende grandemente do espírito com que ela é feita, né? O que é o espírito? O espírito com que ela é feita. A sua intenção. Sua intenção é servir a Deus? É cumprir o que Ele te ordenou ser feito? Porque se for, isso vai ser posto à prova. E muita gente se deixa levar pelo gostinho da autoridade. E isso deixa rastros, evidências. Na própria comunicação, durante a exortação, a sua postura, o modo com que você fala, ele deixa rastro. Ele deixa a sua verdadeira intenção ali no fundo, né? O espírito e a intenção, muitas vezes eles andam próximos. Não estejas, portanto, em falta feita no espírito de seriedade. Em falta, né, no sentido, não deixe faltar mesmo. Não deixe faltar o espírito de seriedade com uma profunda, penetrante convicção
de que se qualquer bem for feito por aquilo que se disser agora, quem operou foi Deus. Porque Deus guarda o teu coração. Ele ilumina a tua mente e Ele traz as melhores palavras que possam ser usadas. Vê que fales no espírito de mansidão, assim como de serenidade, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. E se ele for surpreendido em algum pecado, não poderá ser restaurado se não for por meio do espírito de mansidão. Se ele se opuser à verdade, também não poderá ser levado ao conhecimento dela, a não ser pela brandura. Fala ainda no espírito de ternura, que as muitas águas não podem acabar, não podem extinguir. O amor vencerá todas as coisas. O amor vence tudo. O amor venceu. Sem indagações e ganchos políticos, o amor venceu. Completamente de natureza espiritual. Mesmo que não soe. As passagens de referência dessa reflexão de hoje são de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Recomenda para um amigo.